Bom, pessoal, esse é um tutorial com o objetivo de explicar um pouquinho da plataforma Google Classroom, nesse caso, para os professores, como ele funciona, quais ferramentas são interessantes para nós utilizarmos nas nossas aulas e como criar a sala desde do básico até um pouco mais avançado, mas sempre deixando claro que o Google Classroom é uma ferramenta que quanto mais você usa, mais familiarizado você fica e mais utilidades você acha para ele para ser aplicado na sua aula. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ensinar a entrar no Google Classroom. Começa bem simples, essa aqui é a minha página principal do e-mail, meu Gmail. Eu estou logada na minha conta @logate.edu e é importante que vocês utilizem somente a conta @logate.edu.br. O que é interessante? Com a nossa parceria com o Google Academics, Google Classroom, com a Google Education, ele nos deu, né, conforme a aula que eu participei do João, ele nos deu armazenamento na nuvem sem limites, então vamos supor, você pode upar qualquer coisa que não tem limite. E além disso, por que é importante utilizar o nosso domínio @logate? Porque somente os nossos alunos com e-mail @logate conseguem acessar as nossas salas. É por isso que deve sempre ser criado a sala dentro da sua conta @logate.edu.br. Então, vamos para o primeiro passo, que é entrar no Google Classroom. Já havia dito anteriormente, mas antes disso, falei, né, de como você deve estar logado. Então, estou aqui logada na minha conta @logate.edu. Vem aqui nesse menuzinho, esses 9 pontinhos. Vou até o fim, desço até o fim dele. Vai aparecer aqui Classroom, sala de aula. Clico nele, ele vai abrir outra guia. E aqui tenho acesso a todas as salas de aulas que eu já criei e que eu ainda utilizo. Então, aqui vocês podem ver que eu tenho minha sala de aula de fenômenos de transporte, que é a disciplina que eu ministro na faculdade. Eu já tenho 12 alunos. A tendência é aumentar o número de alunos. E aqui eu fiz uma turma teste, um tutorial que eu montei para os nossos alunos. Então, como vamos criar uma sala de aula? Primeiro, vocês clicam nesse maisinho. Vocês vão ver que tem a opção participar de uma turma, criar uma turma. Óbvio, né, que nós vamos criar uma turma. Então, clico aqui em criar uma turma. Abre esse menu de criar a turma. Nós colocamos o nome da nossa disciplina no nome da turma. Eu, no caso, vou colocar hidráulica fluvial. Só esse item é obrigatório. O que eu costumo fazer? Eu costumo colocar aqui o assunto respeito a qual engenharia? No caso dessa disciplina, diz respeito à engenharia ambiental e sanitária. E eu costumo colocar a sala quando eu sei qual que é a sala que eu ministro aula. Nesse caso, eu não sei, então não vou colocar. É só clicar em criar. Ele demora um tempinho para criar a sala de aula, criar a turma. E aí, nós criamos a turma de hidráulica fluvial. Então, essa aqui é a cara do Google Classroom. Quais são os itens principais dessa página principal do Google Classroom? Primeiro aqui, né, ele indica o nome da sua disciplina. Embaixo, vocês podem ver que está escrito código da turma. Esse código, se você clica do ladinho nesse quadradinho, ele aumenta o código. É o mais importante em relação ao Google Classroom. Esse é o código que vocês devem passar para os seus alunos, para eles conseguirem acessar a sua sala de aula. Então, durante a aula, vocês passam esse código
no caso dessa disciplina é G76VM5W. Então, seus alunos têm que usar esse código para conseguir entrar dentro dessa sala de aula. Outras coisas interessantes. Se eu clicar aqui para baixo, ele me fala, né, o que diz respeito à hidráulica fluvial da engenharia ambiental e sanitária. E aqui também eu tenho a opção de mudar o tema. Podemos ver que o tema não tem muito a ver com a minha disciplina. É uma bolinha de vôlei com uma rede de vôlei. Então, eu vou colocar selecionar tema. E o Google me dá uma série de temas que tenham a ver com o que eu estou ministrando. Então, eu vou vir em matemática e ciências e vou pegar esse aqui que tem um compasso. Para selecionar o tema, você clica aqui no azulzinho, selecionar tema da turma, e automaticamente ele muda o tema da sua classe de aula. Outros aspectos dessa página principal, chamo, né, de mural. No mural, se vocês clicarem aqui nesses 3 pauzinhos, vocês vão ter acesso a todas as salas de aulas que vocês já criaram. Aqui nós temos acesso ao Google Agenda. E aqui nós temos acesso às configurações, que por enquanto nós não vamos mexer nisso. Vamos voltar para a hidráulica fluvial. Aqui eu tenho o mural. Aqui vão aparecer as atividades, as quais vocês criaram dentro do menuzinho atividades. Vai aparecer todas as atividades e a data de entrega. Aqui você tem a opção de escrever para os seus alunos. Então, vamos supor, você pode colocar aqui. Olá, turma. Peço para trazerem régua de 30 centímetros na próxima aula. Então, isso aqui você vai publicar, que você vai postar, vai aparecer para todos os alunos. Eles automaticamente vão receber essa informação de que é para trazer a régua de 30 centímetros na próxima aula. Então, essa é a carinha principal do Google Classroom. Aí nós passamos para outra guia, que são as atividades, que é o principal dessa ferramenta, né? Como que é? Para acessar, nós clicamos aqui em atividade. E aqui nós temos cumprir, né? Então, atribua trabalhos para a sua turma aqui. Então, a opção de criar atividades e perguntas. Use tópicos para organizar atividades em módulos e ordene os trabalhos do jeito que você quer que o aluno veja. Se eu clicar aqui em criar, nós temos a opção de criar atividade com teste, pergunta, material e reutilizar a postagem. Aqui embaixo de tudo nós podemos criar um tópico. Como funciona o tópico? O tópico ele é utilizado para organizar a nossa disciplina. Então, por exemplo, vou criar um tópico aqui que vai ser apresentação e cronograma. Então, nós criamos o tópico, apresentação e cronograma. Agora, quais são as diferenças dessas 4 opções principais? O material. O material ele funciona semelhante ao fórum. Você vai criar ele e vai inserir arquivos dentro dele para os seus alunos. Então, o material mesmo é para disponibilizar, vamos supor, alguma apostila, algum vídeo, algum link para os seus alunos. Nós temos a pergunta, que funciona mais ou menos como um chat. Normalmente, os professores de engenharia de computação ou de sistemas de informação utilizam muito a pergunta com o objetivo de saber alguns aspectos sobre, vamos supor, qual a diferença de uma memória ROM para uma memória RAM. Então, a pergunta serve para tentar fazer com que seus alunos pesquisem, tornar a aula mais dinâmica. Nós temos a atividade com teste, que é um questionário no Google Formulários, e nós temos a atividade normal. Então, como funciona, como criar um material? Eu vou começar pelo material, porque eu considero esse o mais simples. O material,
Ele vai ter essa carinha, eu tenho o título, a descrição, e aqui eu consigo adicionar o material que eu desejo. Então, vamos supor, o título vai ser Plano de Ensino de 2020. Aí, na descrição, você pode colocar como não pode. Eu vou escrever anexo o plano de ensino para a disciplina de hidráulica fluvial. Adicionar. Vem aqui em arquivo, link ou mesmo pelo Google Drive. Como o meu arquivo está dentro do meu computador, vou clicar em arquivo. Aqui eu vou selecionar um arquivo do meu dispositivo. Eu vou pegar aqui o modelo de plano de ensino de outro curso, mas só para mostrar para vocês. Fiz o upload, vou clicar em fazer o upload. E ele automaticamente aparece aqui embaixo. Ok. Agora nós temos a segunda parte do material. Então aqui, o que ele indica? Ele indica para quem você está disponibilizando esse material. Então aqui eu tenho a turma de hidráulica fluvial, eu tenho a turma teste e tenho fenômenos de transporte. E para quais alunos você quer disponibilizar esse material? Caso algum aluno tenha tido uma dúvida específica com você, você pode enviar para ele esse material. Só para ele, né, no caso. O tópico, que é aquilo que a gente criou anteriormente, que eu vou focar em apresentação e cronograma. Salvando, foi salvo. Agora eu tenho a opção de postar em uma data determinada, postar agora e salvar como rascunho. Como eu quero já disponibilizar agora, eu vou clicar em postar. Aqui, então, já se encontra o plano de ensino que eu acabei de criar. Se eu quiser editar alguma coisa, basta eu passar o mouse em cima dele, 3 pontinhos. Aqui eu vou ter a opção de editar, excluir, copiar o link dessa postagem. Bom, então, já criamos o material. Vamos para a próxima etapa, que é a pergunta. Como funciona a pergunta? Funciona parecido com, vamos supor, quando você faz uma postagem em uma rede social, com uma pergunta, né? E os seus alunos vão respondendo. Então, vamos supor, eu vou fazer aqui uma pergunta. Qual a diferença entre fórmulas empíricas e fórmulas científicas? Aí eu posso escolher, né? Se o aluno vai poder responder por múltipla escolha, se a resposta vai ser por escrito, eu vou colocar a resposta por escrito. E aqui também eu tenho a opção de, caso eu queira adicionar alguma coisa, né? Como no caso do material. Em caso eu queira, eu posso avaliar o que o aluno me responder. Nesse caso, não tem interesse em avaliar meu aluno. Vou colocar sem nota. Novamente, né, para os alunos da hidráulica fluvial, os alunos, sem data de entrega ou com data de entrega. Aqui que começa a aparecer recursos interessantes. Então, se eu quiser, eu posso limitar a resposta. Vamos supor, hoje é dia 12, eu posso falar que eu quero que meus alunos respondam até semana que vem, às 19 horas, que é o horário que começa a minha aula. Então, tem uma data de entrega. Se o aluno tentar responder depois, vai aparecer para mim que ele atrasou. Tópico, vou colocar em apresentação e cronograma. Ou se eu quiser, vou criar um novo tópico. Nesse caso, como essa pergunta não tem a ver com apresentação e cronograma, eu vou criar um tópico para vocês verem como funciona.
Eu clico aqui em criar tópico. Aqui já me abre, tá vendo que tá piscando o cursorzinho? Significa que eu posso criar um tópico. Nesse caso, eu vou chamar aula 1. Revisão geral. Eu criei um tópico para essa pergunta. Aqui nós temos a opção, né, de que os alunos podem responder uns aos outros. É caso você queira que os alunos consigam enxergar o que os outros responderam. Não quero essa opção. E aqui também tem uma opção de os alunos podem editar a resposta. Eu também não acho interessante. A resposta que ele deu é a resposta final e pronto. Novamente, né, temos a opção de marcar, salvar rascunho ou perguntar direto. Eu vou perguntar direto. Aqui nós temos a aula 1, revisão geral, e a pergunta, caso eu queira editar. Novamente, clico aqui nos 3 pontinhos que me dá a opção. A diferença entre fórmulas empíricas e fórmulas científicas. Temos também, né? Já fizemos o material, pergunta, vamos à atividade com teste. Como funciona a atividade com teste? Ela é uma das ferramentas mais interessantes no Google Classroom. O que é importante na atividade com teste? Vocês viram que criou aqui um formulário Google aqui embaixo, certo? É aqui que nós vamos desenvolver o nosso teste. Vocês têm a opção de importar ou não notas. Eu recomendo que sempre vocês deixem essa opção ligada. E funciona muito parecido com o material, com as perguntas. Então, o título vai ser questionário teste. Aqui você coloca as instruções para os seus alunos, que é muito importante. Então, vamos supor, se você não vai aceitar atraso, então você coloca aqui, caso haja entrega com atraso, será dada a nota 0 para o aluno. E outras informações que você ache importante. Se você quiser também, você adiciona material, não é o caso agora. Aqui nós temos novamente, né, quanto vale em pontos. Nesse caso, é interessante você colocar uma nota. O teste valer alguma coisa para o aluno, até como critério de avaliação. E também temos a data de entrega. Vou mostrar para vocês, então, como funciona o formulário Google. Vocês vão clicar aqui, vai abrir um formulário em branco. A primeira coisa que eu recomendo que vocês façam tá vendo que está escrito aqui Blank Quiz? Vocês renomeiem. Então, esse aqui vai ser o formulário teste. Teste sobre sobremesas. Aqui, se você quiser, coloca algumas instruções. A descrição mesmo do formulário, não é obrigatório preencher. E aqui, nós iniciamos fazendo as perguntas. Bom, antes de começar com as perguntas, o que eu acho importante vocês saberem? Vocês conseguem enxergar aqui que nós temos a opção de personalizar tema, visualizar. Visualizar é para você ver como o aluno está vendo o que você está fazendo. E aqui algumas configurações. A primeira coisa, eu considero esse formulário feinho, nesse roxo. Então, eu gosto de personalizar o tema. Eu posso escolher uma imagem de cabeçalho. O Google também me disponibiliza muitas ferramentas. Eu vou pegar como exemplo essa aqui. Eu achei colorida, achei legal. E ele vai aplicar. Então, tá aqui. Quando eu escolho a imagem, ele já tem uma cor do tema que seja condizente com a imagem. Como gostei desse cor do tema, vou deixar assim. Se eu quiser também, eu posso mudar o tipo de fonte. Não é o caso, eu quero a fonte básica mesmo. Deixei aqui.
já escolhi o que eu queria. Já escolhi o que eu queria. Vamos à primeira pergunta, então. Qual dessas sobremesas não leva ovo? Nós vamos ter a opção 1, vai ser o pudim. Opção 2 vai ser o bolo. Opção 3 é o manjar. E a opção 4 é a rabanada. Então, qual dessas sobremesas não leva ovo? Qual é o próximo passo? Vocês estão vendo que aqui tem chave de resposta? Vocês vão ter que clicar nela. O que acontece? A partir desse momento, eu seleciono dentre essas opções qual que é a resposta correta. Qual dessas sobremesas não leva ovo? O manjar. Então, a resposta correta para esse teste é manjar. Se eu quiser, eu adiciono um feedback da resposta. Então, caso o aluno responda incorretamente, eu vou colocar resposta incorreta. Uma carinha triste. Agora, esse é o meu feedback para a resposta incorreta. Do lado, eu tenho um feedback para a resposta correta, que eu também vou colocar. Resposta correta. Uma carinha feliz. Salvei. E aqui abaixo já aparece feedback das respostas corretas, uma resposta correta. Feedback das respostas incorretas é resposta incorreta. Nesse caso, não teria como colocar um feedback, mas vamos supor, se fosse uma pergunta sobre um cálculo de área, um cálculo de volume, você pode colocar, por exemplo, volume é igual à área da base vezes a altura. Para achar a raiz da questão, você deve aplicar a Bhaskara. Então, por isso que é interessante esse feedback das respostas. Concluído isso, vocês vão ver aqui que eu tenho a opção de colocar pontos. E eu vou colocar. Então, essa resposta vai valer um ponto. E eu ponho aqui como concluído. Terminei, já coloquei qual vai ser a resposta correta. O que eu acho interessante também? Vocês virem, clicarem nesses 3 pontinhos que temos aqui e colocar assim, ordenar as opções aleatoriamente. Por quê? Porque, no caso, qualquer aluno que acessar, as respostas vão aparecer de modo diferente. Então, para mim está aparecendo pudim, bolo, manjar e rabanada. Mas vamos supor, para o meu aluno, um vai aparecer pudim, manjar, rabanada e bolo. Para o outro vai aparecer rabanada, manjar, bolo e pudim. Então, é interessante haver essa inversão das respostas. Como nenhum teste costuma ser somente com uma pergunta, como eu crio novos testes? Vendo que aqui do lado tem várias opções. Eu tenho a opção de adicionar pergunta, importar perguntas, adicionar título, adicionar imagem, adicionar vídeo e adicionar sessão. No caso, como eu quero criar um questionário bem simples, eu só quero adicionar uma pergunta. Então, aqui aparece a minha segunda pergunta. Então, como funciona essa pergunta? Essa pergunta vai ser: qual desses pratos não é sobremesa? A primeira opção vai ser bolo. A segunda opção, pudim. A terceira opção, pavê. A quarta opção vai ser empada. Novamente, coloquei minhas opções, venho para a chave de resposta, assinalo aquela que é a opção correta, que é empada. Se eu quiser, eu adiciono um feedback. Não tem interesse, ok? Próximo passo, quantos pontos vai valer isso? Essa pergunta vai valer 1 ponto. Certo? Concluído. Então, eu tenho aqui, ó, cantinho superior aqui direito, o total de pontos que está valendo no meu questionário, enquanto ele está valendo 2 pontos.
Agora eu vou colocar uma pergunta mais difícil. Eu quero que valha mais pontos para esse questionário. Então, a pergunta vai ser: qual dessas sobremesas não leva leite? Interrogação. Aqui eu vou ter o quindim. Aqui eu vou ter o bolo. Aqui eu vou ter o pudim. E aqui eu vou ter o brigadeiro. Novamente, criei as 4. Clico em chave de resposta. Qual dessas sobremesas não leva leite? É o quindim. E essa pergunta vale 3 pontos. Não quero adicionar feedback da resposta. Aperta em concluir. Bom, o que eu faço agora? Aqui eu tinha esquecido de clicar nos 3 pontinhos. Mas agora eu lembrei. Então, eu vou clicar e vou colocar ordenar as opções aleatoriamente. E aqui também, ordenar as opções aleatoriamente. Tem aqui, portanto, o formulário vale 5 pontos. Ok, terminei o formulário e falei, ó, belezinha, quero soltar para os meus alunos. Antes de soltar, eu acho importante vocês verem as configurações do seu formulário. Então, como que ele tá, quais são as opções que estão valendo. Então, o que eu acho interessante, coletar endereço de e-mail não precisa, porque a partir do momento que a turma está cadastrada, né, você já tem os e-mails dele. Eu coloco, normalmente, restringir aos usuários de faculdades Logat, limitar a uma resposta. Os participantes podem editar após o envio? Não acho interessante você deixar seu aluno editar um teste. Ver os gráficos de sumário e resposta de texto? Não vejo problema, mas não vou ficar. Vamos para a apresentação. Eu tenho aqui mostrar a barra de progresso. Quer mostrar, vamos supor, conforme você vai preenchendo o formulário, em cima vai mostrando 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Não quero. E embaralhar a ordem das perguntas. Essa eu acho interessante, porque além de embaralhar a ordem das alternativas, eu estou embaralhando a ordem das perguntas. Então, restringe ainda mais as respostas do meu aluno. A mensagem de confirmação vai ser formulário enviado com sucesso. E vamos agora para os testes. Então, criar teste, que atribua pontuações e questões que permitam a correção automática. Eu quero essa opção, porque o que acontece? Muitas vezes, se vocês criarem testes que tenham respostas, não por múltipla escolha, mas respostas por escrita, é interessante vocês não deixarem esse criar teste cinza. Como esse teste é de múltipla escolha e eu já informei para ele quais são as respostas corretas, ele já informa diretamente qual vai ser a nota e quais questões cada aluno respondeu correto. Acho interessante liberar a nota imediatamente após o envio, ou você pode colocar aqui posteriormente depois da revisão anual. Eu quero que seja imediatamente após o envio. As pessoas que responderam podem ver as perguntas erradas, as respostas corretas e os valores. Também posso ticar ou desticar isso aqui. Então, terminei minha checagem, já vi os 3. Clique em salvar. Terminei tudo isso. Preciso fazer mais alguma coisa? Não. O que é interessante do Google Formulários? Ele salva automaticamente. Não venha no erro de clicar em enviar, porque não precisa. O seu formulário ele já foi criado e ele já se encontra do jeitinho que está na sua página de atividades teste. Então, eu vou fechar aqui, vou fechar essa via. E aqui, o que antes era blank quiz, eu vou dar um reload na minha página. Aqui em cinza está o questionário teste. Eu venho aqui em editar atividade. Aqui o meu questionário teste. Quanto valia o questionário? 5 pontos.
deixar sem data de entrega. O tópico diz respeito à aula 1, que é a revisão geral. Para todos os alunos. E se eu quiser, eu adiciono uma rúbrica. Nesse caso, não acho interessante adicionar rúbrica. Adicionar rúbrica é mais interessante em atividades que não tenham teste, tá? Vem aqui em criar atividade. Criar atividade. E aqui está o questionário teste e a pergunta. Agora, nós temos a última opção, que é a da atividade. Como funciona a atividade? A mesma carinha dos outros dois. Vou colocar cálculo de volume de reservatório. Aqui eu coloco as instruções, que também devem ser parecidas com a que eu coloquei dentro das perguntas. No caso, eu recomendo que vocês façam. Nas instruções, vocês colocam em que tipo de formato vocês querem que o aluno entregue esse trabalho. Por exemplo, como a minha disciplina costuma vir com cálculos, eu costumo colocar respostas em formato de foto. Costuma ser JPG, PNG, etc. Ou digitalizadas em PDF. Então, essas são as instruções. Também costumo colocar que as entregas fora data não são aceitas. Ocasionando 0 ao aluno. E assim por diante. Você pode colocar aqui, vamos supor, você quer a resposta final a caneta, esse tipo de informação é interessante. Então, como funciona essa atividade? O que eu costumo fazer? Por meio da atividade, eu costumo colocar a lista de exercícios. Eu vou vir aqui em adicionar, arquivo, selecionar arquivo do seu dispositivo. Isso aqui é uma lista de exercício que eu tenho a respeito da aula 1. Vou fazer o upload. E aqui está a lista de exercício. Aqui nas instruções, então, eu vou colocar resolver toda a lista com resposta final a caneta. Nessas opções. Agora vamos aqui para o lado. Quanto vai valer essa lista? Vai valer 10 pontos. Data de entrega. Eu quero que eles me entreguem em 2 semanas, ou seja, até dia 26, às 19 horas, que é o horário da minha aula. Respeito à aula 1, e aí que nós entramos num dos recursos mais interessantes do Google Classroom, que é a rúbrica. O que é a rúbrica? Vou vir aqui em rúbrica e criar rúbrica. A rúbrica é uma ferramenta que a gente pode utilizar como método, critério de avaliação. Como que eu vou avaliar essa disciplina? Como eu vou avaliar essa atividade que meu aluno me entregou? Então, vamos supor, qual costuma ser meu critério? Eu costumo ter 2 critérios. O primeiro, a resolução do exercício. Para mim, a resolução do exercício, ou seja, o modo como o aluno chegou na resposta, é mais importante do que a resposta final em si. Então, a descrição do critério é de demonstrar todos os cálculos, etapas, diagramas e métodos utilizados para resolver o
exercício. Ponto. Então, essa é a minha eu vou colocar. E essa etapa vale 7. Pode ver que aqui ficou 7. Coloquei 7 aqui, ficou 7 aqui. E aí, o meu segundo critério é o resultado final. E é, basicamente, o valor obtido no exercício. Se eu dei 10 pontos, já atribui 7, vou ser mais 3 aqui. Então, já totalizei os 10. Vem aqui em salvar. E aqui nós temos 2 critérios, valem 10 pontos. Tem que estar igual aqui ao número de pontos que eu considerei para o exercício. Aqui, rubrica 10 pontos. 10 pontos, posso então criar a atividade. Criei a atividade. Então, todas as opções aqui já completei. Então, nós temos aqui a atividade comum, a atividade com teste, a pergunta, aqui o material. Próximo passo. O aluno me responde essas... Como vou avaliar o aluno a partir do momento que ele me responde essas coisas? Isso fica para o próximo vídeo. Obrigada a todos pela atenção e até o próximo vídeo.